Olá, estudante. Tudo bem? Eu sou Eliane, sua professora de Geografia. Essa é a nossa aula de número 27 para o 6º ano do ensino fundamental. E nós vamos falar sobre tempo e clima. Tempo, clima. O que uma coisa tem a ver com a outra? Ou qual a diferença entre os dois? Às vezes, usamos as expressões como se elas fossem sinônimos. E, na verdade, não são. Esse tempo aqui, eu não estou falando de tempo de espaço no sentido cronológico. Tá? Eu estou falando de tempo na questão física. Por exemplo, o dia hoje está ensolarado. O dia hoje está chuvoso. O tempo hoje está frio. O tempo hoje está quente. Valadares predomina quente. Aí nós vamos entrar no fator o quê? Clima. Eliane, qual a diferença? Tempo, aqui, agora. Tempo, ele vai variar. O clima é uma repetição do tempo por um determinado período. Para você determinar o clima, você tem que estudar um espaço por um período cronológico de tempo de aproximadamente 10 anos. Então, tem que haver uma repetição desses fenômenos por um determinado período, num espaço, para que possamos determinar o clima de uma região. Mas vamos trocar em miúdos. O que é clima e o que é tempo atmosférico? Esse é o objetivo dessa aula. Então, olhem bem, nós podemos, ao visualizar essa imagem, está se formando uma tempestade, o tempo está fechado, mas eu posso determinar também que um dos elementos climáticos aqui é a escassez de precipitação pelo terreno. Percebemos que o terreno está seco. Aqui, já diferente. Olha o tempo, ensolarado. Percebam? Aqui você não viu o sol, o dia não está... Não, está se formando uma tempestade, o tempo está fechado. Embora percebamos aqui com clareza, devido ao solo, que está havendo uma escassez, uma falta de precipitação. Agora, aqui eu já tenho o quê? O dia ensolarado. Aqui está bonito. Conheça os elementos do clima e as características desses elementos. Então, o que eu estou vendo aqui? Olha, sol, precipitação, a temperatura. Elementos climáticos. A temperatura é o registro do calor atmosférico e costuma ser medidas em graus Celsius. 30 graus, 40 graus. Clima hoje, você normalmente assiste nos jornais, aí fala, o clima hoje
está em torno de 40 graus Celsius. Aí você já sabe que está falando de Valadares. Brincadeira. Mas acontece. Na estação da primavera, às vezes acontece, dentro de uma mesma semana, a temperatura está mais baixa e na mesma semana, temperatura muito alta, porque existe essa variação. No verão, principalmente nas regiões onde predomina o clima tropical, durante o dia, a temperatura sobe, à tarde, tem pancadas de chuvas. Características do clima. Umidade do ar é a quantidade de água presente no ar atmosférico, em forma de vapor. Eliane, como que eu vou saber sobre essa umidade do ar? Vou dar um exemplo fácil. Você coloca a roupa no varal. Nos dias que a umidade relativa do ar está mais baixa, a roupa seca rapidinho. Tem dia que mesmo com o sol, a roupa demora mais tempo para secar. Por quê? Porque o ar está úmido. Pressão atmosférica é o peso que a atmosfera exerce sobre as nossas cabeças e sobre a superfície terrestre, sendo medida em milíbares ou em outras unidades de medidas. Às vezes, você mesmo no seu dia a dia, nossa, mas hoje o ar está pesado. Aí às vezes vem uma chuva, aí você sente aquele alívio. Todos esses elementos você pode sentir. Vamos ver o próximo? A radiação solar, que é o calor produzido pelo Sol. E nós vimos aqui, ó, nessa foto, ele ficou muito fácil da gente, né? Aqui nós estamos vendo. Mas andar pelas ruas da cidade é fácil para a gente perceber isso. Em um dia de calor, num dia que está ensolarado. Que o tempo tá bom. Se tiver chuvoso, tá bom também, mas tá chuvoso. Você não vai perceber isso. Ok? Como o nosso planeta possui uma determinada inclinação do seu eixo, nem todas as partes da superfície recebem a mesma quantidade de radiação solar, o que permite que existam as zonas térmicas, as zonas climáticas. Então, nós temos a zona polar, a zona temperada, norte e sul, e as zonas tropicais. É por isso que eu sempre brinco com vocês dizendo, o poeta disse, né? Moro aonde? Em um país tropical. A maior parte das terras do Brasil está localizado na zona tropical. E também, o chamado efeito estufa, que existe um mito também dentro desse fenômeno. Por quê? Porque o efeito estufa ele é necessário para a nossa sobrevivência. O que é o efeito estufa? É o calor que a atmosfera segura, tá? Na superfície do planeta. Porque se a irradiação... Nós recebemos a radiação solar. Se não fosse o efeito estufa, o que ia acontecer? No momento que o Sol, né, no movimento de rotação da Terra, o Sol passa a iluminar o outro lado e nós passamos a ter a noite, esse lado da Terra iria simplesmente congelar. Por que ele não congela? Por causa do efeito estufa. Então,
o efeito estufa é necessário para a sobrevivência do homem. Agora, infelizmente, devido à quantidade excessiva de gases na atmosfera, esse fenômeno tem sido aumentado. Então, o aumento do efeito estufa é que gera problemas para o ser humano. Ok? Mas o efeito estufa é necessário para a sobrevivência do homem. Os elementos climáticos formam os atributos básicos que constituem o quê? O clima das diferentes partes do mundo. É por isso que tem lugar que tem o clima tropical, tem lugar que tem o clima temperado, tem lugar que tem clima tropical de altitude. Por exemplo, quem conhece a capital do estado de Minas sabe que o clima em BH ele tem temperaturas mais amenas que, por exemplo, o Governador Valadares. Mas, se pudéssemos traçar uma ponte de BH a Valadares, essa ponte chegaria mais ou menos no topo da Ibituruna. Por quê? Porque BH está mais alto. Então, em BH, nós temos o clima tropical de altitude. Ok? Então, é a altitude interferindo na latitude, que aí vai diferenciar o clima. Outro exemplo, nas praias, no litoral. Quando você está na praia, você sente mais o vento, a brisa, a chuva, as precipitações são mais intensas do que aqui no interior. Essa é a influência da continentalidade ou da maritimidade no litoral. As mudanças do tempo atmosférico em determinado lugar estão relacionadas a vários fatores, em especial ao movimento das massas de ar. Massas de ar são grandes porções de ar que adquirem as características de temperatura e umidade das áreas onde se originam. Para a gente entender isso, eu vou fazer uma brincadeira. Eu costumo brincar que em Governador Valadares, a chuva faz curva. Por que disso? Observa que Valadares é cercada, na sua periferia, por morros. Pico do Ibituruna e outros tantos. Para chegar aqui, a frente tem que ultrapassar essas elevações. E quando ela sobe, ela perde a sua força. E o que é a força dessas massas de ar? A umidade. Então, isso acontece não é aqui em Valadares. Por exemplo, no Nordeste, nós temos o clima semiárido. Por quê? Porque logo depois do litoral tem o Planalto. A frente sai do oceano com muita umidade. Mas aí o que acontece? Ela encontra uma barreira. Ao ultrapassar essa barreira, a umidade fica aqui e o vento passa seco pelo sertão. Ok? Então, massas de ar são grandes porções de ar que adquirem características de temperatura e umidade das áreas, onde se originam. Então, isso é muito importante. Você deve voltar a essa leitura e pensar sobre essa brincadeira que eu fiz com vocês. Tranquilo? Aqui, as massas que predominam dentro do território brasileiro. Percebam o seguinte, que elas saem do oceano, mas também elas saem do interior. E aí, nós vamos observar aqui qual que vai predominar em determinadas estações. Olha aqui,
atuação das massas de ar no Brasil. Mais uma vez, mostrando a sua origem, o oceano ou o continente. Olha que também aqui no sul, mas vem do oceano. Aí aqui, essas frentes atuando, tá? E elas não atuam só no Brasil, mas elas atuam no mundo todo. E aqui, no verão, as massas, elas são mais fortes saindo do continente. Isso é importante. Percebam que as massas saem daqui e saem também da zona equatorial no oceano. Então, o que ela... Essa aqui sai mais quente, essas aqui saem mais quentes, mas com muita umidade. Então, nós temos o verão com altas temperaturas e muita chuva. Agora, percebam aqui a força dela, a influência dela é muito maior. Agora, olhem aqui. Saindo do sul, as frentes frias, elas vêm com muito mais força. É por isso que no inverno nós temos temperaturas mais amenas e o tempo mais seco. Ok? Então são essas frentes que vão coordenar que mais chuvas, mais calor, menos calor, que vão alterar o nosso tempo atmosférico, não o clima. A previsão do tempo. As condições atmosféricas influenciam na vida das pessoas diretamente. Por isso, a observação do tempo atmosférico faz parte do cotidiano de todas as sociedades. E isso é fundamental na agricultura, tá? Na produção de alimentos, até mesmo para as nossas organizações diárias. Ok? É importante que a gente conheça o tempo e o clima. E aqui nós temos as nossas fontes, tá certo? E é importante que você acesse a plataforma SMED-GV, que você faça suas atividades, tá? E se torne o autor da sua história. Para isso, muito fácil. Basta você apontar a câmera do seu celular para a imagem que aparece no canto da tela. Acesse também as nossas redes sociais, se inscreva no nosso canal do YouTube, assista os vídeos, se possível, mais de uma vez. Tire suas dúvidas com o seu professor, tá certo? Não se esqueça, a nossa plataforma, SMED-GV. Tchau, tchau, até a próxima.